Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 43 minutos, 13h43, como nós anunciamos aí, falamos aí durante a programação, a participação do professor Zé Carlos, ele que também é representante da PLB, sindicato aqui do nosso município. E vamos estar batendo um papo na tarde de hoje, falando um pouquinho aí sobre a questão, né? Como é que ficou a questão do andamento do trabalho voltada para a educação do município nesse período aí que estamos vivendo, essa questão da pandemia. Inicialmente, vamos ver boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, JC. Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes da São Felipe FM. Especialmente aos trabalhadores da educação, aos estudantes, né? Todos eles que neste momento estão em suas residências, não podendo frequentar as aulas. Então, estamos aqui mais uma vez debatendo sobre essa questão da educação, nesse momento diferenciado, que é o momento da pandemia, dessa pandemia do Covid-19, e que nos obrigou a tomar, as autoridades a tomarem decisões no sentido de proteger a vida das pessoas e evitar o contágio acelerado por conta do coronavírus. É um momento que inspira realmente, assim, de certa forma, preocupação, mas também cuidados. Então, a gente tem debatido, participado de alguns momentos de reflexão, de lives, de alguns seminários, para debater justamente como trabalhar o ano letivo, né, nesse período de pandemia e pós-pandemia, como é que vai ficar. Então tem toda uma discussão aí pairando, existem já algumas normas, alguns pareceres, alguns decretos em torno disso, e é isso que a gente vai estar debatendo aqui neste momento, e os ouvintes que queiram enviar alguma dúvida para que a gente possa estar discutindo aqui, fiquem à vontade. Acho que é importante nesse momento a participação da sociedade, porque a educação ela não é feita só pelos profissionais da educação, pelos trabalhadores da educação, e pais e alunos, mas toda a comunidade ela pode estar se envolvendo, porque é uma preocupação coletiva, né, Zé Carlos? Então, a gente está aqui para justamente buscar tranquilizar as pessoas nesse sentido, em relação à questão ao período letivo, né, que esse prejuízo que está tendo nesse momento, ele vai ser, de certa forma, tem que ser mitigado, ou seja, sanado, diminuído, né, os prejuízos de alguma forma, e os profissionais da educação estão cientes desse compromisso, de que assim que passar essa crise, esse momento difícil, de restabelecer a norma, a ordem, né, no sentido de regularizar o ensino dos estudantes do município de São Felipe, e não só de São Felipe, né, mas assim, é uma questão que envolve não só o Brasil, a Bahia, mas todo mundo está passando por situação semelhante. Essa questão que o professor Zé Carlos traz, a questão, né, do diálogo com os segmentos aí, né? E em relação ao diálogo com os professores da Secretaria Municipal de Educação, na construção, né, desse novo mecanismo aí que possa estar colaborando aí com os nossos estudantes, que ele não possa também ter esse prejuízo realmente grande em relação aí a essa parada que tivemos aí com relação, né, ao isolamento social promovido aí em virtude do Covid-19. E aí, como é que está sendo esse diálogo? O secretário citou algumas oportunidades aqui, né? Tem se buscado a questão através do sistema online, de entrega de atividades, dos pais buscando nas escolas. Como é que tem construído esse campo de discussão? Você falou que tem que ter a colaboração de todos, né? Os próprios pais, os familiares também contribuindo nesse processo. Como é que tem sido esse diálogo junto com a PLB? Olha só, Zé Carlos, nesse momento tem sido um momento de solidariedade de fato, né? Não é um momento de fazer enfrentamento que venha dificultar o andamento do diálogo. A PLB ela tem estado atenta a isso, né? O secretário de Educação já se posicionou aqui em alguns momentos em relação a essas atividades que estão sendo produzidas, que estão sendo aplicadas e apresentadas através aí das redes sociais, do WhatsApp ou de outra forma online, ou até mesmo que o aluno possa retirar na escola. Então, a PLB entende que essa é uma ação positiva, mas é uma ação que acontece de forma voluntária, né? Não é uma questão que o sistema tenha organizado ou pensado isso para substituir sala de aula, ou as aulas presenciais. Então, mas o secretário, ele percebendo que as escolas e os professores tinham essa intenção de apresentar, de enviar material para os estudantes, então ele falou o seguinte: cada escola pode estar
realizando ações nesse sentido, o que é extremamente positivo essa situação. O que não pode ser feito nesse momento, é o entendimento nosso, a partir, né, dos pareceres, dos decretos, da própria lei, é você sistematizar isso como carga horária letiva nesse momento não pode. Né? Não deve ser contado como carga horária letiva ou dia letivo, porque o sistema precisa primeiro organizar. Quando eu digo sistema, seja ele municipal, estadual ou federal, como vai ser aplicado isso para os estudantes, de forma que atenda a toda a coletividade. Ou seja, tem que ter uma democratização do ensino, esse ensino tem que ter uma universalização. O que é ser universal? Universalizar o ensino, que todos tenham acesso, para que não haja prejuízo, né, de nenhum estudante, que todos possam participar em pé de igualdade das mesmas condições. Então é uma situação, para nós, todos nós, uma situação nova, que requer realmente cuidado, análise, planejamento, né? Em função disso, o município realmente ele entende que essas ações das escolas que estão sendo planejadas e apresentadas para os estudantes são ações positivas, que colocam os estudantes em contato com atividades pedagógicas, né? Ainda que essas atividades pedagógicas não possam ser contadas ainda para carga horária, nesse momento ainda não é possível, isso precisa ser sistematizado, precisa ser normatizado, é bom que diga isso. Mas os profissionais de educação, né, a escola, a Secretaria de Educação, o município de São Felipe, tem dado essa abertura, essa possibilidade de os professores tanto gravarem videoaulas, produzir material e deixar ou no meio da escola, ou criar grupo de WhatsApps para que os alunos possam participar. E isso é muito positivo. Porém, essa ação, como já foi dito, inclusive, aqui anteriormente pela própria Secretaria de Educação, é um trabalho voluntário. Por que voluntário? Os educadores percebendo que é possível colocar esses estudantes em contato com atividades pedagógicas, para que os prejuízos sejam diminuídos. Né? Isso não vai substituir o ano letivo, isso não vai substituir a carga horária nesse momento, mas é uma forma de você estar colocando esses estudantes numa nova plataforma de trabalho. E diante da pandemia a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse calendário escolar, né? No sentido se vai ter alguma parte com o ensino à distância, que é a educação remota, ou não. A gente vai, provavelmente agora no segundo semestre, eu creio que as secretarias municipais, né, juntamente aí com todos os organismos que trabalham com a educação, vão estar orientando melhor isso. Agora, o que nós asseguramos é que todos os estudantes vão ter sua carga horária mínima contemplada, né? E assim, até porque a própria LDB, ela garante no seu artigo 24, o inciso 1º, ela diz o seguinte, que a carga horária mínima anual tem que ser de 800 horas aulas, 800 horas, distribuídas no mínimo de 200 dias letivos. Isso é uma norma, né? A LDB, que é a Lei 9394/96, ela assegura isso no seu artigo 24, inciso 1º, que todo estudante, toda educação básica, seja o ensino fundamental, o ensino médio, os estudantes precisam frequentar um total mínimo de 800 horas aulas, e distribuídos em 200 dias letivos. O que foi que ocorreu diante da pandemia? O governo federal, ele enviou uma medida provisória, a 934, flexibilizando a questão dos dias letivos. Ou seja, a escola os sistemas de ensino podem organizar as aulas, né? Eles podem organizar as aulas não tendo que cumprir os 200 dias letivos, mas tendo que cumprir pelo menos as 800 horas mínimas. Como é que isso acontece? Por exemplo, de repente a escola pode estar trabalhando 6 horas por dia, e não só 5, a depender de cada sistema, ou pode estar trabalhando no contraturno, né, a depender da possibilidade. Então, contanto que ele trabalhe no mínimo 800 horas. Então, já houve essa flexibilização, porque a medida provisória ela passa a ter eficácia, né, no momento que ela é publicada e encaminhada para o Congresso Nacional, então já tem validade. Então, nesse momento, a medida provisória 934, ela tem uma validade que diz o seguinte: os sistemas de ensino, seja ele municipal, os sistemas municipais, os sistemas estaduais, o sistema federal, podem trabalhar, organizar a questão letiva mesmo, né, dentro dessa perspectiva das 800 horas. Já flexibilizando nesse momento
a obrigatoriedade de trabalhar 200 dias letivos. Lembrando, Zé Carlos, quando você fala em 200 dias letivos, você não inclui aí os períodos de exames, né, de finais. Por exemplo, a recuperação final não pode ser contado como dia letivo. Então, pensando nesse momento, nessa dificuldade que as escolas se depararam, os sistemas se depararam diante da pandemia, é preciso buscar alguma forma para não causar tanta desigualdade, né, além das que já causam, no sistema público de ensino. Então, nesse momento, o que está valendo? A medida provisória 934, que ela flexibiliza o que prega a LDB, né, no seu artigo 24, parágrafo, inciso 1º, diz o seguinte: 800 horas mínimas distribuídas em pelo menos 800 dias de aula. Aí ela já se flexibilizou. Você pode ter 800 horas de aula, né, no mínimo, aí você pode distribuir 180 dias, 160 dias, a depender como seja possível organizar esse calendário letivo em cada sistema. Isso vai depender muito, né, das peculiaridades, das individualidades, das questões que permeiam aí cada sistema de ensino. Dentro desse contexto ainda, professor, mas vamos chegar a um ponto, né, que se realmente não tivermos uma solução em relação à questão do calendário, né, podemos aí já se confrontar, né, com o calendário do ano que vem também já. Então pode haver esse choque, né, independente do período que se estender essa questão do isolamento, né, do distanciamento social, do isolamento está tendo aí, né. E dentro dessas normativas, essa questão de dúvida, dentro dessa normativa aí que vem a ser construída, da utilização aí, né, desse trabalho sendo feito aí, através online, né. Tendo esses registros, como você falou, dos grupos do WhatsApp, tudo isso está sendo programado, tendo esse documentado, pode-se utilizar desse material que já foi produzido aí como mecanismo já do trabalho das atividades próprias da escola? Olha só, é importante esclarecer isso para os pais, para a comunidade, que até então isso não era permitido, até então não era permitido. O que foi que ocorreu? Diante dessa emergência, dessa situação que ela é atípica, né? O Conselho Nacional de Educação, eles, formado aí por várias pessoas, né, esse conselho se reuniu e emitiu um parecer para o MEC, que é o Ministério da Educação. Só que o parecer ele é orientador, ele orienta os sistemas de ensino como agir diante disso. Até então, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela previa, sim, educação, ensino à distância. Mas, assim, ela previa para o ensino médio, com 30% para os estudantes do noturno, até 30% da carga horária à distância, online, feita pelo celular, pelo computador, aí dependendo do acesso de cada estudante. 20% para os estudantes do ensino médio diurno, ou seja, matutino ou vespertino, até 20% do total da carga horária. O que ele quer dizer com isso? A LDB coloca assim, olha, o ensino médio, que era o antigo segundo grau, o sistema pode aplicar um ensino à distância do total de 800 horas aulas, do total, para o noturno do ensino médio, até 30%. Para o diurno, vespertino e matutino, no caso, até 20%. Só que a LDB não previa isso, né? Não tem essa previsão na LDB para o ensino fundamental, que é o do primeiro ao 9º ano. E não tem também para a educação infantil. O que foi que o Conselho observou? É preciso buscar alternativas. Se houver uma possibilidade de os sistemas organizarem uma educação à distância, que possa, de certa forma, contemplar os estudantes, mas assim, na sua totalidade, os sistemas de ensino têm que se organizar e têm que legalizar isso através de decreto, né, e publicar isso, normatizando como é que vai ocorrer. O que não pode e não deve, e aí é vedado pelas leis, é o seguinte: cada escola fazendo diferente. Hoje está acontecendo assim, cada escola está promovendo um ensino à distância, uma educação remota. Por isso que anteriormente eu falei, isso não pode ser contado para integralização das 800 horas aulas. Porém, na hora que houver um decreto normatizando isso, de forma organizada, que isso possa se chegar a todos os estudantes, aí o parecer do Conselho Nacional da Educação, ele permite essa contagem, né, da educação à distância para compor aí o total das 800 horas aula. É porque no caso, na verdade, sim, eu consegui compreender, porque no caso a aplicação que está sendo feita aqui de acordo com cada realidade, na verdade. Né? Exatamente. Neste momento, o que a gente diz, faz o seguinte, que as escolas estão promovendo um ensino à distância
não a partir de uma plataforma, digamos assim, do município. Não é uma plataforma, porque isso demanda trabalho, Zé Carlos. Não adianta a gente querer que o município implante uma plataforma de educação à distância agora, se isso não foi pensado, planejado anteriormente. Não é simplesmente colocar. Então, não é tão fácil assim. Eu não estou aqui querendo culpar, né, nem tirar a culpa da Secretaria de Educação, mas não é fácil, porque você preparar, implantar a educação à distância, com uma plataforma online, você precisa ter formação de professores, você precisa, os próprios estudantes precisam compreender isso, como é que vai funcionar, né? Então não dá para você gravar uma videoaula na sua sala de qualquer jeito, tem toda uma estrutura, precisa ter todo um equipamento, não é simplesmente o professor utilizar o seu material para gravar um vídeo e isso vale como aula à distância, não é assim, é preciso ter uma plataforma de ensino à distância organizada e que isso possa atender a totalidade dos estudantes. É por isso que é bom frisar que nesse momento o que o município está fazendo, que é uma ação positiva, de forma voluntária, colocar à disposição dos estudantes que têm acesso à internet, a celular, computador, atividades pedagógicas que possam servir de forma complementar. Por que te fala de forma complementar? É importante frisar isso. Se eu tenho um mínimo de 800 horas, eu não tenho o máximo. Então, tudo que eu faço, isso pode contar como de forma complementar. Agora, o estudante que não teve acesso, que não tem acesso nesse momento a essas atividades, legalmente ele não está sendo prejudicado, porque a ele tem que ser assegurado, ou a eles, né, tem que ser assegurado o seguinte, 800 horas de aula. A partir do momento que a educação, o ensino remoto, a educação à distância, ela passava a ler como normatizada dentro do sistema de ensino, aí isso tem que chegar para todos os estudantes. São pontualmente 13 horas em ponto da nossa programação. Lembrando para o público ouvinte, estamos com o professor Zé Carlos aqui, né, falando um pouco aí sobre a questão, né, da vida escolar, vamos dizer assim, diante desse isolamento social, dessa pandemia aí do Covid-19. Agora, voltando a retratar em relação à questão dessa ações parte do Conselho, porque de certa forma o Conselho ele abrange toda a rede, né, municipal de educação. E a gente vê por parte da rede privada, né, eles como se estivesse utilizando realmente, né, como essa metodologia, né, aplicando atividades, além disso, a avaliação também já, como se tivesse, como você falou, algo já concreto nesse processo, né? Isso aí pode, realmente, se não vier realmente normalizar isso, né, todo esse trabalho sendo feito de avaliação não tem validade no caso. Olha só, em relação ao ensino privado, o que é que o próprio Conselho ele coloca é o seguinte, que isso hoje é permitido. E não só no ensino privado, no ensino público, mas precisa ser normatizado. Agora, você trabalhar a educação à distância na educação infantil não é tão fácil, porque os estudantes não têm da educação infantil não tem essa facilidade, né, para dominar as tecnologias de forma, eles podem usar, mas não com aquela consciência de um uso para o estudo, do tempo de estudo, né? Então é meio complicado isso. Agora, o ensino privado ele tem buscado se aplicar e isso pode ser usado, né? Porque já há um planejamento, já há um decreto, o parecer do próprio Conselho Nacional de Educação, que ele permite a utilização, e isso, no caso, é algo que é possível, sim, ocorrer. O que a gente está aqui discutindo, principalmente na rede do ensino público, é que a própria LDB ela não permitia até então o ensino à distância para a educação infantil, e também para o ensino fundamental. Porém, é bom frisar mais uma vez, a educação, o ensino à distância já era previsto, é garantido, é permitido, digamos assim, na LDB, né, de 96, com limite para o ensino médio e para o ensino superior. Então, isso aí, tanto é que as universidades já fazem isso mesmo antes da pandemia. Eu estava fazendo um curso aí na universidade, numa faculdade aqui em São Antônio de Jesus, que eu já tinha educação à distância, dentro do limite permitido. Você tem um limite que você pode fazer educação à distância, mesmo o ensino presencial. O ensino médio também pode, porém você tem que ter toda uma plataforma, você tem que ter preparação de professores, você tem que ter equipamentos que possam permitir que o ensino, os conteúdos cheguem até os estudantes, de forma a contemplá-los, né, de forma satisfatória. E é possível. Agora, assim, a gente pode analisar alguma coisa assim, ó. Por que o ensino privado pode ter, educação pública não pode ter? São realidades diferentes.
Até a relação que se lidar entre pais e estudantes, né, é uma outra realidade. A gente não pode comparar a mesma questão social do estudante da escola privada com o estudante da escola pública. E aí alguém diz assim, olha, mas hoje todo mundo tem um celular. Mas será que todo mundo tem acesso à internet de banda larga? Né? Será que todo mundo tem acesso a um computador em casa para realizar as atividades de uma forma melhor? Porque assim, eu sinceramente, estudar pelo celular eu acho horrível. Eu, sinceramente, assim, eu não gosto de estudar pelo celular. Será que se eu acho ruim, o meu aluno vai achar bom? É relativo isso, logicamente. Claro que é mais fácil trabalhar no computador, no notebook, porque você tem uma tela melhor, uma dinâmica melhor para se trabalhar. Não estou dizendo aqui que não dá para trabalhar com celular. Mas nem todo aluno tem um celular com um aplicativo mais moderno que possa permitir baixar vídeos com facilidade, né? Abrir o material com facilidade, uma internet de bom tráfego de dados. A gente não tem, infelizmente não tem para todos. Até mesmo tem alguns aplicativos agora que pode estar várias pessoas fazendo vídeo ao mesmo tempo, ali online, discutindo com o professor. Então tem que ter, realmente, como falou, essa questão hoje da estrutura. Se não tiver estrutura realmente aí, eficaz, que possa fazer um trabalho com qualidade, realmente fica comprometido toda essa questão, tudo isso que está sendo planejado, né? Isso. 13h04, vamos aqui rapidinho o nosso prefixo, já voltamos em seguida com mais bate-papo aqui com o professor Zé Carlos. Você pode mandar também sua participação, né? Através dessa live do Facebook, seu comentário, o nosso WhatsApp, aí temos aí 2 números disponíveis, o 8827-2881. Esse número você pode mandar seu WhatsApp e também pode estar ligando, participando aqui com a gente, ao vivo conosco aqui, né? 98827-2881. Você pode ligar e participar ao vivo, além de mandar seu comentário também na nossa live do Facebook aí, né? Trazendo seu questionamento, sua dúvida, e nós vamos estar aqui, né, dentro das nossas possibilidades, né? Tentando levar uma explicação também para você, amigo ouvinte. São 13h04, é rapidinho, voltamos já já. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, Centro, CEP 44-550.000, São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone 75-3628-3446, e-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13h06, 13h06. Nós estamos discutindo com o professor Zé Carlos sobre a questão dessa estrutura, mas outro ponto também importante desse contexto, como é que ele tem acompanhado, professor, a questão do parte do aluno, ele tem conseguido realmente assimilar com facilidade toda essa dinâmica assim, montada em cima disso, né? Como as atividades sendo executadas, em termos de resultado, como é que você tem acompanhado isso? Os alunos realmente têm conseguido se agregar a esse novo planejamento que está sendo trabalhado nas escolas, para dar essa dinâmica para esses alunos? Olha só, alguns professores, né, que têm trabalhado nessa perspectiva aqui no município, eles têm colocado assim, eles falam o seguinte, que os alunos participam, né, têm chegado até com certa facilidade essa interação com os estudantes. Mas é evidente que, que nenhum professor chegou para me dizer agora que ele consegue atingir 100%. Isso, a gente não tem esse dado de 100%. O que tem é assim, que há uma parcela, né?
Até porque as escolas até formaram um grupo de WhatsApp, às vezes o celular não é do estudante. E isso a gente viu muito nas escolas, por exemplo, assim, a Escola Municipal do Deputado Eduardo Magalhães criou vários grupos de WhatsApp para os estudantes, mas muitos dos celulares não são dos estudantes, são dos pais. Então, assim, às vezes você efetivar uma educação à distância, um ensino remoto de qualidade, dessa forma, não vai ser viável, né? Não vai ser viável para diminuir aí esses prejuízos. Então é preciso olhar esses detalhes. Quando você tem uma turma que todos conseguem ter acesso aos meios tecnológicos, aos celulares, né? A computadores, você consegue ainda fazer um ensino à distância de melhor qualidade. Por exemplo, é mais fácil o adulto ter essa relação com o ensino à distância do que um adolescente, uma criança. E às vezes, assim, na própria casa, às vezes você tem um computador, esse computador é compartilhado por várias pessoas. Então o aluno precisa ter um tempo, ele precisa ter um tempo determinado para o estudo. E quando você não tem um acesso exclusivo do material para fazer estudo, isso compromete. Claro que tem uma parte que tem, Zé Carlos, e nós sabemos que alguns alunos têm acesso ao material, mesmo os alunos que moram mais distantes, muitos alunos têm acesso. Mas, assim, alguns alunos têm, mas não é a totalidade, não é a maioria. Principalmente assim, você pensa na internet de qualidade que possa facilitar o trabalho, vai para a zona rural, nem todo mundo da zona rural tem internet em casa. Às vezes você tem uma internet que funciona a partir dos dados móveis. E esses dados móveis, em algumas regiões, nem chegam, o aluno tem que subir para um determinado local para que a informação chegue. E isso não sou eu que estou dizendo, não, é uma constatação de pessoas, né? Exatamente. A gente não pode querer achar que a educação, o ensino à distância, vai contemplar todo mundo diante do cenário que ainda temos, né? Dessa dificuldade de acesso à internet de banda larga, diferentemente de outros lugares, que tem lugares que outros estados até conseguem ter assim, já um planejamento e uma oferta de internet que se chega a todo mundo, mas não é o caso de São Felipe, não é o caso da Bahia. E o próprio governador Rui Costa tem consciência disso. Que ele fala assim, implantar uma educação à distância agora é você estar segregando, porque uma parte, o que é segregar é separar, uma parte vai ter acesso, outra parte não vai ter. Claro que é importante ter essa educação remota agora, para que o aluno tenha acesso ao algum material, aqueles que têm possibilidade. Mas depois esses alunos têm que voltar para as atividades, têm que voltar para as atividades presenciais, para ter essa interação com o professor, né? Porque não dá para você fazer educação num momento desse à distância, simplesmente. Você tem que voltar para fazer uma avaliação, conversar com esses estudantes, compreender, né, todo esse contexto pelo qual todos nós estamos passando, que não são só eles, apenas os estudantes, todos nós. Então, mais uma vez eu ratifico, todas as ações que as escolas estão promovendo são ações positivas. Essas ações buscam diminuir aí essa distância de tempo que os alunos estão fora da escola, apresentando alguma atividade para que eles possam ocupar o tempo e, de certa forma, estar construindo o seu aprendizado, né? Isso é importante. Agora, é complicado você falar de um ensino, uma educação à distância, contando dentro do calendário letivo, dentro do mínimo de carga horária, sem saber se todos estão sendo contemplados. O que não pode você excluir ninguém. Não pode se excluir ninguém, tem que ter acesso 100%. Não, com certeza. E a pessoa, esse período todo que nós temos aí, né? Eu tenho quase 50 dias, né, de paralisação em relação ao isolamento. Se esses alunos não têm algum tipo de atividade para poder estar ali realmente aí, se focando realmente no conteúdo escolar, realmente fica complicado, porque as opções que a internet hoje proporciona, às vezes vai de encontro daquilo que a escola realmente aplica. Então, quando voltar, tá todo mundo aí, né, totalmente disperso, né, do vínculo, né, com relação à realidade da escola. Então, tem que ter alguma coisa para poder prender realmente a atenção desses alunos, né? Com certeza. São 13 horas e 12 minutos. Tem algumas participações aqui pela nossa live no Facebook. Vamos conferir aqui. Algumas pessoas chegaram aqui desde cedo aqui participando. Nosso amigo Peu Barbosa. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Peu. Obrigado pela sintonia também. Benedita Cavalho, né? Boa tarde, São Felipense. Saudade de vocês. Temos aqui também Elizabeth Gonçalves. Boa tarde, JC. Boa tarde, Zé Carlos. Deus nos proteja aí, irmãos. Um abraço aí para a Elizabeth, está conectada com a gente também. Manuel de Souza. Parabéns, professor Zé Carlos, por suas clareza e coerência. Ele comentou aqui ainda, continua o seu comentário. Parabéns, JC, né, por trazer aí temas de extrema relevância
para o programa. Então, um abraço para o Manuel também. Nosso amigo aí, Jean Diversidade, boa tarde, JC. Transmita aí um forte abraço para os meus todos, né, filipenses, e para os meus pais aí, Alvino e Nadir, na zona rural, localidade de Riachão do Lago também, está acompanhando. Obrigado aí, JC. Temos aqui Wagner Santos, lá em Riachão do Lago também, um vizinho do outro aqui, né? Um mora em Salvador, tá aqui, né? Temos ouvinte na linha, parece que tem alguém na linha com a gente também aqui. Vamos ouvir a participação do ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, quem tá falando? Eu não estou ouvindo direito aqui. Caiu a ligação. Pode ligar novamente, o 988-27-2881. Você liga e participa aqui ao vivo nessa programação. Então, Wagner, boa tarde, JC. Grande abraço aí a todos, a todo o povo de São Felipe e região. Abraço para você também. Manuel de Souza, né? Muito bem, professor Zé Carlos. A educação precisa ser inclusiva, né? Vamos voltar aqui com... Tem mais uma participação? Vamos aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A voz parece que é Reizinho, né? E aí, Reizinho, como é que tá? E aí, quem tá? Tá te aqui na paz, aqui na luta, aqui, né? Isso aí, importante é isso. Pronto. Vou dar um forte abraço aí, né? A Margarida do Santana. O professor aí que tá aí, né? Tá te ouvindo aqui. É o professor mais restaurante que tem em São Felipe, é isso aí. E também para o aniversariante de ontem, né? Do Zé Maia. E também com o nosso amigo Xoxinha também, né? Xoxinha eletricista, né? É. Nosso amigo Chico do Texto também. Tá certo, amigo? Nosso amigo Bagno, Moro. Pronto. Zezinho da Viola também. Valeu, meu irmão. Fique com Deus. Valeu, Reginaldo. Obrigado pela participação. Você pode ligar também, tirar sua dúvida aqui, fazer seu questionamento. O 988-27-2881. O telefone já está disponível aqui com a gente. Tem umas participações aqui na nossa live do Facebook. A coisa é séria. Temos que fazer alguma coisa mesmo para ajudar aí esses alunos. Cita aqui a dona Antônia Oliveira, está conectada com a gente também. Vera Barbosa, boa tarde, JC. E Genilson Alves, boa tarde, JC. Parabéns aí, professor Zé Carlos, sábias palavras. Muita gente aqui nos acompanhando também através do Facebook, né? Então é importante trazer esses contextos e trazer as explicações para a população para ter esse entendimento de como é que a coisa funciona, né, professor? Exatamente, Zé Carlos. É muito importante, principalmente neste momento, que a gente possa chegar até, através desse do meio de comunicação, dos meios de comunicação, até as pessoas, esclarecendo dúvidas. E, principalmente, levando até toda a população de que a educação não pode ser feita de qualquer jeito. Eu sempre tenho discutido isso. Olha, gente, a educação à distância, ela tem que ser algo planejado. Infelizmente, os sistemas de ensino não estavam preparados para isso, não estavam preparados. Mas, por outro lado, todos estão se empenhando, de alguma forma, para levar até os estudantes algum material. E eu vejo, assim, por exemplo, a escola que eu trabalho, que é a Escola Municipal Deputado Luiz Eduardo Magalhães, o diretor e o coordenador, juntamente com os professores e os demais colaboradores, professores, criando os grupos, assim, um trabalho, pegando número por número, que criou um grupo para cada turma, buscando, tentando, inserindo os dados de celular que eles possuem ali, no sentido de promover esse trabalho. Então, buscando programas que facilitem. Então, todo mundo está buscando de alguma forma. Só que isso não é fácil de fazer numa realidade nossa. Tão fácil de fazer de uma forma, na realidade nossa. Isso precisa ser, como eu disse anteriormente, necessita que isso seja organizado por uma plataforma de ensino, né, que é chamado um sistema AVA, que é uma plataforma virtual de avaliação, né, de que você trabalha conteúdo, permite fazer bate-papo, tudo isso. E nem todos os professores estão preparados também para trabalhar a educação à distância, porque não é simplesmente mandar mensagem por celular, não é simplesmente mandar um e-mail, não é simplesmente criar um grupo de WhatsApp e ali você enviar uma atividade. Isso aí é uma parte que é feita, mas a educação à distância ela precisa ser criteriosamente elaborada. Você gravar uma videoaula para disponibilizar para os estudantes não é simplesmente você fazer de qualquer jeito, porque tem que levar em consideração
Até a postura do professor, a voz do professor que vai gravar, tem que ser algo analisado. Né? É aquela questão de você lidar com a câmera, você lidar com o público é bem mais prático, mais fácil estar ali vendo as pessoas. Agora, você falar com o público através da câmera é meio que complicado. A gente está aqui, né? No nossa live aqui, na live também ao vivo, né? A gente vê que a gente não tem como a gente ficar focado 100% aqui na câmera, para a gente falar com quem está nos assistindo. Então é meio que difícil. Até a timidez bate um pouquinho. Então você tem que ter uma parte técnica também para lidar com essa tecnologia também, né? Na produção desse conteúdo, né? Com certeza. E assim, preciso ter um laboratório para gravar os vídeos, editar os vídeos. Quando existe aquele momento online de tirar dúvida, é uma coisa, né? Mas assim, às vezes você grava uma aula para estudante e não pode disponibilizar de qualquer jeito. Agora, o que eu tenho notado, quero parabenizar os professores, né? A Rede Municipal de Ensino, Secretaria de Educação, é assim, essa disponibilidade de querer estar oferecendo material, né? Essa vontade, se dedicando por compreender que é importante. Só que a gente não vai conseguir, de uma hora para outra, fazer um trabalho de excelência, porque a gente precisa de todo, como eu falei anteriormente, de todo um aparato tecnológico, de todo um contexto de informação. Né? A gente precisa também que os alunos, os estudantes tenham acesso. Por exemplo, a rede estadual, houve uma formação para os professores, né, há 2 anos, que permitia trabalhar com alguns aplicativos, alguns recursos do Google. Né? Você conseguia fazer atividades para grupos, vídeo, só que os estudantes não tiveram acesso ainda. Os professores têm, da rede estadual, mas os alunos não têm. Então, de repente, você fala assim, olha, vamos fazer agora uma aula, um momento, um seminário, uma aula com o Google Meet. É importante, mas às vezes o aluno não sabe lidar com isso, nem todos os professores sabem. Você tem ferramentas, agora a gente precisa o quê? Ir aprimorando, aperfeiçoando tudo isso para que se chegue com qualidade para todo mundo. Né? Esse é o que é a nossa realidade agora. Mas assim, é importante que a população, Zé Carlos, tenha consciência de que nós não estamos alheios ao que está acontecendo. Nós estamos preocupados, até porque é uma obrigação nossa, enquanto educadores, né, gestores da educação, a promoção de uma educação que contemple o mínimo. Isso a gente sabe. Então, tanto é que o próprio parecer aqui do Conselho Nacional de Educação, quando ele permite o ensino à distância, ele também coloca agora algumas opções. É preciso entender que pode haver a necessidade de ter aula aos sábados, sim, né? Reduzir recesso, trabalhar uma carga horária mais elástica para poder compor aí o mínimo das 800 horas, porque assim, a lei ela não abre mão das 800 horas, né? Ela não abre mão, até flexibilizou os 200 dias letivos, mas o total de aulas, ela tem colocado isso como fundamental para que todos tenham acesso à educação e que ninguém fique excluído. Claro que as pessoas podem pensar, e aí vai repor isso como? Aí anteriormente você até havia colocado aqui na sua fala sobre essa questão de um ano letivo se emendar com outro. Aqui é uma avó preocupada com o estudo dos netos. Eu gostaria que você Cadê? Deixa eu botar aqui o áudio, tem aqui umas dúvidas também. Certo. E uma avó, né, ela está querendo fazer uma pergunta daqui para o professor Zé Carlos, vamos ouvir aqui também com a gente. Boa tarde, JC. Aqui é uma avó preocupada com o estudo dos netos. Eu gostaria que você perguntasse aí ao professor Zé Carlos o que ele acha do aluno ser avaliado com as tarefas feitas em casa. Com esse estudo à distância também, ser avaliado no final do ano. Um abraço para vocês, Zé Carlos, aí na rádio. Valeu, obrigado pela participação, né? Okay, a gente estava questionando mais cedo aqui um pouco a respeito, foi mais ou menos parecido o questionamento que fez em relação à questão da avaliação dessas atividades, né? Olha só, primeiro eu quero parabenizar a avó desse estudante, né? Que ela se mostra preocupada, isso é muito positivo para a gente. Assim, eu acho que a educação vai melhorar cada vez mais na medida que houver essa participação e essa compreensão da necessidade de se envolver mesmo no ensino. Então, o que o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação propõe é isso, que esses estudantes eles têm que ser avaliados no retorno também. Ainda que se promova a educação à distância, você não pode estar avaliando da mesma forma que se avaliava antes.
Você tem que ter um momento presencial, tem que fazer um diagnóstico de novo, tem que ter um momento de avaliação para observar até que ponto surtiu efeito, para que os estudantes não sejam mais prejudicados ainda. Então, eu asseguro que essa questão da avaliação ela vai ser de forma planejada, pensada, garantida a oportunidade de fazer uma avaliação que garanta ao aluno o avanço, né? Jamais para excluir ou prejudicar. Tanto é que nesse momento, por exemplo, agora, com essas atividades remotas que estão sendo aplicadas, eu creio que nenhum professor está utilizando a avaliação, se tiver, no meu ponto de vista, enquanto professor e quanto representante da PLB, está agindo de forma incorreta. Eu não posso aplicar nesse momento uma atividade e avaliar isso como somatório de nota para o ano letivo, até porque o município de São Felipe, ele não tem uma regulamentação da educação à distância, ele não existe essa regulamentação. Não é só São Felipe não, o Brasil não existe. Os municípios não estão preparados ainda para isso. Então você não pode... Eu envio um material para o meu estudante, para o meu aluno, e vou cobrar dele uma avaliação e já vou contar isso como nota. Dentro do contexto do ano letivo, não pode. Por isso que eu disse, tem que ter uma regulamentação. Na medida que for regulamentado, tem que ver como é que isso vai ser feito, essa avaliação vai ocorrer no final do processo, durante o processo e como. Nesse momento, não dá para se avaliar estudante com as atividades remotas, através de WhatsApp, dos grupos, né? Não dá para fazer isso. Isso tem que ser algo construído para o município todo. Da mesma forma, se a Bahia resolver implantar a educação à distância para os estudantes, tem que pensar qual será o modelo de avaliação que melhor atenderá às necessidades dos estudantes. Porque a educação não pode ocorrer pelo viés da avaliação. Primeiro, o aprendizado. O aluno você precisa ter a segurança de que o aluno aprendeu. Os critérios de avaliação é justamente para verificar isso. Agora, não pode fazer qualquer tipo de avaliação para que os alunos fiquem aflitos, né, na preocupação de serão reprovados ou não. Essa questão tem que ser bem pensada. E no retorno às aulas, no momento presencial, tem que ter, de fato, um momento de avaliação conforme o parecer 05 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, né, no momento presencial. São pontualmente 13 horas e 25 minutos. Vamos voltar aqui a nossa live também, tem alguns comentários chegando aqui também. E deixando aí, né, toda a turma aí que está participando também, atualizada aí sobre o nosso bate-papo aqui hoje com o professor Zé Carlos, representante da APLB Sindicato, né? Trazendo aí também o seu ponto de vista em relação aí, né, a todo esse processo que nós estamos aí vivendo. Tá no ponto aí, travou aqui nosso sistema, vamos aqui pelo nosso celular mesmo, a gente vê aqui a participação. Senhora Jussânia Pinto, boa tarde, JC, professor Zé Carlos, e a todos um abraço. A Alessandra Aleixo, participando aqui com a gente, né? Nós, professores, estamos aí fazendo aí o possível, né, para atender a maioria dos nossos alunos. Mas sabemos que, mesmo assim, né, não atendemos aí a todos, infelizmente. Ela continua aqui com um comentário. Nós, professores, aí estamos aí todos fazendo todo o possível para atender aí a maioria dos alunos, porque ele repetiu aqui a questão do comentário. Mas a situação foi essa, né? É complicado para a gente fazer realmente qualquer que seja assim, o mecanismo que se busque, né, no ensino à distância, para você conseguir, dentro da realidade que nós temos aqui no município hoje, na rede pública, né, e você tem ainda alunos, como falou, de difícil acesso à zona rural, que dificilmente vai ter uma conexão com a rede. Então é complicado você realmente contemplar todo esse sentido, né? Exatamente. Mais uma vez, a gente retoma esse ponto, né? Tem que se pensar uma educação à distância, um ensino remoto, que nesse momento, assim, eu sou favorável. Eu acho positivo, eu acho as ações que ocorrendo aí, todas as ações positivas. Eu quero parabenizar os professores da Rede Municipal de São Felipe, né? Todos eles estão empenhados, atendendo aí aos apelos da comunidade, da própria escola, para promover alguma atividade pedagógica. Mas como a professora Aleixo até participou aqui agora na live, e ela coloca o comentário, né? Que nem todo mundo tem acesso a esse formato. Então, preciso ter cuidado, é preciso compreender que o nosso trabalho nesse momento é permitir que o aluno tenha acesso a algum material, mas que isso não possa ser considerado como já promotor de uma carga horária que vai ser diminuída do total. Primeiro, precisa ter um planejamento, precisa ter uma regulamentação. O Conselho Nacional de Educação, ele finaliza praticamente dizendo assim, ó, que essa flexibilidade, ele orienta no seu parecer, é o seguinte, que pode-se realizar atividades
à distância, e essas horas trabalhadas podem ser contadas dentro do contexto do total das 800 horas. Ele autoriza no parecer, que inclusive foi caminhado para homologação do MEC. Porém, cada sistema de ensino tem que regulamentar, porque o que é que o Conselho pensa? Olha, a realidade de São Felipe não é a mesma realidade de Salvador. A realidade de São Antônio de Jesus não é a mesma de São Felipe. Então, como é que eu posso aplicar para todo o país um modelo de ensino, nesse momento, como sendo o unânime para todo mundo? Não pode. Né? Então, ele foi muito sábio. Ele flexibilizou, permite que os municípios, que os sistemas pensem de acordo com suas especificidades, né? Inclusive dialogando com o próprio artigo da LDB, que é o próprio artigo 23. Ele diz assim, ó, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. A própria LDB, no seu artigo 23, ela permite essa flexibilização. Por exemplo, a Bahia, de repente, vai ter um isolamento social até tal mês. Então, não pode ser o mesmo que São Paulo, Rio. É um exemplo, né? Então, cada um vai ter uma realidade. A própria LDB, ela já prevê um calendário letivo diferenciado, de acordo com cada realidade. Tanto é que, às vezes, o município de São Felipe, aqui na rede estadual, as aulas iniciam num período e determinada cidade em outro, porque depende muito da realidade de cada município. O que não quer dizer que isso vai se confrontar de uma forma igual com o momento da pandemia. Aqui é um momento diferente. O que está se discutindo aqui agora não é um calendário diferenciado por conta de questões climáticas, por conta de questões culturais, questões até econômicas, não é isso. A questão é, existe hoje uma demanda, uma necessidade desses alunos estarem fora da sala de aula por conta de uma pandemia que atingiu o mundo todo. Então, todas as escolas estão sem aula, neste momento, presenciais, né, todas elas, por conta da pandemia. Agora, como fazer acontecer, de fato, essa totalização da carga horária? O Conselho diz assim, olha, cada sistema precisa legalizar, normatizar. Então, precisa sentar com o Conselho, precisa sentar com os sindicatos, precisa ouvir a escola, precisa ouvir a comunidade, para se chegar a um consenso, e ainda que venha aplicar a educação à distância, Zé Carlos, que o próprio Conselho permite hoje, que o ensino à distância seja flexibilizado, seja contado do total de parte da carga horária, né, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Isso depende de regulamentação de cada sistema de ensino. São Felipe é um sistema. Aqui tem Conselho de Educação Municipal, aqui tem uma lei que normatiza o sistema. Então o município pode chegar assim, olha, nós vamos trabalhar a educação à distância neste momento, vamos trabalhar dessa forma. Todas as escolas vão seguir um padrão, né, vão seguir um padrão. O que não pode a escola A, a escola B, decidir fazer de um jeito e achar que isso já conta como carga horária. Isso não pode. E aí entra na questão da avaliação. Como é que eu vou avaliar o meu aluno agora, com uma atividade que eu passei, se isso não há uma regulamentação do município? Não pode. Então, esse momento, senhores pais, né, senhoras mães, estudantes, essas atividades vão ajudar no processo de formação, para que os seus alunos tenham contato com atividades pedagógicas, mas elas não podem ser avaliadas de qualquer jeito. Tem que ter todo um critério, para que ninguém seja prejudicado ainda mais do que já está sendo. Isso é bom frisar. E aí eu trago a própria posição da PLB. A própria PLB, neste momento, ela é contra o ensino à distância. A CNT, ela se coloca contra o ensino à distância neste momento, por compreender que o ensino à distância não vai atender a uma demanda total de estudantes. Não vai ocorrer o que se chama a universalização, que está prevista lá na Constituição Federal, em seu artigo 205, né, nos artigos que versam sobre a educação. A própria LDB, você tem que ter a universalização. Eu não posso aplicar o ensino para uma parte e outra parte ficar excluída. De jeito nenhum. Tem que repensar de que forma nós podemos implementar algo que seja que possa chegar a todos, né? Não uma parte sim, outra parte não. Nós sabemos que o ensino presencial já tem suas limitações. Imagine só você analisar um ensino à distância nesse momento, que às vezes nem os próprios responsáveis conseguem ter esse acompanhamento 100%, né? Nem todos conseguem, Zé Carlos.
Não é que tem pais e mães assim que não conseguem ainda acompanhar firmemente com os filhos, mesmo tendo determinadas tecnologias. Nem todos conseguem. Às vezes tem alguma dificuldade, isso precisa ser pensado, né? Realmente é uma situação muito, muito, muito delicada e foi semana, foi no final de semana, a gente batendo um papo a respeito dessa questão, né? E a gente discutindo, como a gente está discutindo aqui, a questão do calendário escolar, e a situação realmente fica mais complicada diante da incerteza que nós estamos vivendo, né? Porque aí vem aquela questão do próprio, né, a situação de pico, né? Não, vai ser tal mês, aí não chegou realmente aquele número que a gente almejava, mas chega no mês seguinte e tal, né? Eu que já praticamente caminhando para a metade do mês de maio e estão se sugerindo que o pico vai ser ainda no mês de junho. Aí não tem um diagnóstico, a gente vê um número crescente, né? Que no final de semana aí já passou aí das 10 mil mortes no Brasil em relação ao Covid, entre as 6 a 7 aí, né? O país, né, com o maior número de vítimas. Então, é uma coisa realmente que assusta, a gente não sabe qual a proporção que isso vai levar e se de fato pode até comprometer o calendário eletivo desse ano 2020, né, professor? Exato, assim, a gente não fala ainda de comprometer o calendário letivo, porque digamos que que as aulas retornem em agosto, julho. Um exemplo, você tem que fazer um esquema de aula, uma organização, que pelo menos você consiga fechar 800 horas. E aí o período de férias, ele vai ser comprometido, né? Com certeza vai ser comprometido. Um ano vai, assim, o estudante vai estudar, digamos, o recesso de início de ano, mas ele precisa também ter de um ano letivo para outro, ele precisa ter um período de descanso. Isso assim, é extremamente necessário. Não dá para emendar um ano no outro sem nenhum descanso. Tanto é ruim para os estudantes, como também para os profissionais. Neste momento que estão sob, como assim, não está tendo aquela carga de trabalho, mas quando volta, vai ser muito acelerado. A intensidade é muito grande. É muito grande. Então vai ter que ter um intervalozinho. Mas eu me recordo, assim, com muita clareza, que o estado da Bahia já teve uma greve de 112 dias. Quase 4 meses. No entanto, esse calendário letivo foi pensado, claro que levou um tempo até regularizar, mas às vezes as aulas ocorriam em janeiro, fevereiro, né? E aí março, aí o ano letivo seguinte já vai diminuindo um pouco, porque você já vai compensando uma hora aqui, uma hora acolá, vai tirando um recesso de meio de ano, para tentar equacionar essa situação. Agora, o que eu acredito é que os alunos não serão prejudicados em relação ao ano letivo. Eu, pelo menos até o momento, acredito que não. Com mais esse questionamento, em observação, né, alguns países, né, que já vem divulgando algumas ações nesse sentido de volta às aulas, exemplo da própria Itália, né, que a projeção de que volte para o mês de setembro ainda, né? Exatamente. E lá as coisas estão chegando ao controle já, né? E aqui a gente está se sugerindo que a gente está no início ainda. Então, há uma preocupação muito grande nessa questão aí, de fazer uma previsão nesse sentido. Mas, por exemplo, aí como você citou, o mês de agosto, dentro do mês de agosto a gente consegue, né, ter uma conjuntura que a gente possa trabalhar em cima de um calendário. Mas se as coisas se estender para setembro, outubro, a coisa realmente fica bastante comprometida, né? É verdade. É por isso que eu falei que neste momento eu não posso acreditar no comprometimento ainda de calendário letivo. Tem que esperar chegar o mês de junho, né, para a gente analisar como é que vai ser o comportamento do avanço do vírus, né, da Covid-19 aqui no nosso país, para a gente poder dar ter uma posição um pouco mais definida. É tudo muito definido agora, né? Tudo muito definido. Muita incerteza, né? O que a gente precisa realmente assim, ter consciência é que a gente precisa preservar a vida, né? Preservar a vida antes de tudo. É por isso que eu discordo, às vezes, de algumas pessoas que defendem primeiro a economia para depois a vida. Eu acho que quando você perde a vida, a economia, pode ter economia que for, essa vida não vai sair mais salva. Então a gente precisa, nesse momento, preservar a vida, buscando mecanismos de garantir um sistema econômico que se mantenha, mesmo com perdas, que a gente sabe que vai ocorrer, todos os países vão viver isso, mas nesse momento, Zé Carlos, o que prevalece é a garantia de vidas. E o retorno das aulas, neste momento, ou sem um planejamento, ou em plena pandemia, a gente sabe que isso vai agravar mais o problema, porque o estudante, aqui a gente não tem estrutura, né, como tem a Alemanha. A Alemanha está voltando aos poucos. Aquele distanciamento não está atendendo todo mundo, mas aí está buscando formas de retornar. Mas o Brasil ainda não tem isso, né? Não tem essa possibilidade de retornar, com salas que não são adequadas para você fazer o distanciamento de 1 metro, pelo menos. Você não tem. Esses estudantes, naquele fervor do conjunto, da coletividade, eles não vão, nem sempre vão se comportar
dentro dos limites da precaução. A gente sabe que tem essas dificuldades. Então, nesse momento, é necessário. A gente precisa entender isso como necessário. Mesmo que seja prejudicial, mas é necessário. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, podia liberar a escola, a aula. Gente, eu deixo o meu pai ou minha mãe em casa, ou meu avô em casa, ou alguém idosa, uma pessoa que tenha o grupo de risco em casa, aí o estudante vem para a escola. Digamos, se houver uma contaminação na escola, esse mesmo estudante vai levar para casa. Então a gente precisa pensar, né? Quando pensa do isolamento social só em um nível, né? Não, você tem que pensar para todo mundo nesse momento. Claro que tem situações que você não pode impedir que as pessoas trabalhem em situações essenciais. Mas a sala de aula hoje, nesse momento, é unânime. Todos os países compreenderam isso de uma forma muito imediata. Porque senão a disseminação seria muito pior. Agora, a gente se preocupa, eu me preocupo enquanto educador, enquanto cidadão, né? Como é que vai ficar esse restabelecimento? Vontade não vai faltar de recompor isso da melhor forma possível. Tanto por parte dos gestores, dos professores, né, dos trabalhadores de educação, de todo mundo. Agora, a gente precisa, assim, também, assim, orientar os pais, os responsáveis, os próprios estudantes, que em casa, todo acesso que se tiver à educação é importante estar acompanhando, criando alternativas em casa, para que isso se complemente à educação. Então a gente precisa pensar a educação não naquele limite das 800 horas, como a educação à distância, ela era vista. Por exemplo, a educação à distância para o ensino fundamental, ela não é proibida, ela não pode ser contada como carga horária, pelo menos não poderia ser contada. Ela é utilizada como forma complementar. Eu tenho minhas 800 horas presenciais, mas eu vou ter atividades online que vão ajudar na complementação dessa educação. E é isso que hoje chama para a responsabilidade de todo mundo. Em casa, na medida do possível, deixar que esses estudantes, esses alunos, tenham acesso a algum meio de interação com o pedagógico. A escola está tentando fazer a parte dela, mas não vai conseguir 100%. Nesse momento está tentando. Muitas escolas estão realizando atividades pedagógicas para que os alunos tenham contato. Mas, além disso, faz-se necessário que a própria comunidade, que os estudantes, os pais responsáveis, cobrem dos estudantes, criem momentos de estudo, disciplinem isso, né? Até muitos estão mais próximos, eu sei, outros não, mas muitos estão mais próximos, porque a educação não se faz só na escola. O chão da escola é importante, mas o chão da escola não é o principal. O aluno aprende muito, em um tempo muito maior fora da escola. A escola tem um período X, mas ele tem muito mais tempo fora da escola. E é importante que esses momentos, principalmente agora, esses momentos sejam aproveitados, que os estudantes tenham acesso a material, minimamente, mas que os pais possam estar junto, tentando cobrar. E aí, você estudou o que hoje? Alguns estudantes sabem que têm acesso à internet, muitos conseguem estudar, uma parte não tem. Mas acho que é isso, tem que fazer esforço coletivo. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente vai passar por isso, tão logo com fé em Deus, né? A gente espera, a gente está vendo aí o esforço de todo mundo, as autoridades, prefeitos, governadores, né? Buscando alternativas as melhores possíveis para que esse avanço da doença logo se encerre e venha para uma curva, né, decadente, né, que ela possa ter um declínio desse número exponencial que está hoje, para a gente repensar aí toda a retomada aí da economia, das atividades outras que não são essenciais, né, para que tudo possa voltar ao normal e, principalmente, a educação que está totalmente parada, praticamente parada nesse momento. Ainda dessa questão do isolamento que o professor cita, né? Que a questão não é só a questão da sala de aula, né, professor? O deslocamento desse aluno até a escola, o transporte que se utiliza também. Então, tudo isso está trazendo um agravante também nessa questão do distanciamento social, que se faz necessário, né? Claro, é importante você pontuar isso, porque às vezes eu ouço algumas pessoas com algumas visões assim, ideológicas, dizer assim, olha, tem que abrir tudo. Gente, não é só reabrir. Esse contato não se dá só na escola, se dá também no transporte, que é coletivo, né? Você vê que quantos transportes, não só são a realidade de São Felipe, a realidade do Brasil todo, a realidade geral, transportes cheios em muitas localidades, algumas menos, outras mais. Então isso também é um vetor importante para possibilitar a transmissão aí de um vírus que, apesar de não ter uma letalidade que ultrapasse pelo menos assim 10%, mas isso significa muito. Se houver um vírus que contamina demais.
Complicado. Você vê que o número em relação, né, a gente pegar essa nossa estatística, o Brasil está na casa de 6 alguma coisa, mas se você pegar pelas estatísticas que alguns comentários estão fazendo que pode se atingir 70% da população brasileira, daria o quê? Uma média de 140, 150 milhões de pessoas, e você botar uma média de 6%, dá um número altíssimo. Altíssimo, né? Altíssimo. Né? Olha que hoje a gente tem esses dados oficiais, mas a gente sabe que o Brasil é um país que menos testa no mundo, né? É um país que menos testa, faz exames para a Covid. Então, há previsão de que o número real do Brasil esteja muito acima do divulgado oficialmente, tanto de mortes quanto de pessoas contaminadas. Agora, o que a gente sabe é assim, que muitas pessoas conseguem sair bem, sem grandes problemas. Outras pessoas não suportam. E além disso, a gente não tem um sistema de saúde preparado para atender uma grande demanda, como está acontecendo no Amazonas, no Pará, né? Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo está chegando já no limite bastante crítico. A Bahia ainda tem uma certa folga, a gente tem percebido que a Bahia está assim, confortável, relativamente confortável até o momento. Mas há uma previsão de no mês de junho isso se agravar muito. Então tem estados que a situação é muito crítica. Imagine, eu fico a pensar assim, nossa, uma pessoa morrer sem um ventilador, falta de ar, é muito penoso, é muito cruel. E a gente não pode chegar a uma situação dessa. Então, por isso a preocupação, a necessidade, né, o cuidado mesmo, lavar as mãos com água e sabão, se tiver acesso ao álcool gel, passar álcool gel, evitar levar as mãos, né, à boca, aos olhos, ao nariz, usar máscaras, manter um distanciamento social, porque isso é necessário. Porque assim, na hora que acontece na família da gente, a gente começa a se preocupar. Eu ouvi um comentário, assim, peço licença até para falar sobre isso, lendo a reportagem, que uma empresária, inclusive no Nordeste, na Paraíba, ela era bem contra a questão do isolamento social. Né? Como empresária, ela achava que deveria abrir tudo. Até o momento que o marido dela pegou a Covid e morreu. Ela mudou de posição. Ou seja, na hora que acontece na família da gente, aí acaba a ideologia. Ou seja, a gente tem que pensar que não é só a família da gente. Tem o outro que está sofrendo por isso. E é muita gente. Né? Muita gente. O número de casos que não são notificados são grandes. Pessoas que estão morrendo aí sem causa. Depois que vem se divulgar. E a gente não pode pagar para ver, né? Precisa mesmo fazer o distanciamento social, tomar os cuidados. É uma pandemia que nós não tínhamos vivido isso antes. Nós já vivemos a epidemia, é diferente. Mas não vivemos isso. Quem viveu no início do século XX, em 1918, né, que é chamada gripe espanhola, que na verdade não foi a Espanha, né, que o propulsor disse, apenas ela divulgou, né? A partir do momento que ela começou a falar, a gripe espanhola, mas não foi lá. Então muitas pessoas morreram, 50 milhões de pessoas. A gente não pode chegar a uma realidade dessa. E por isso, nesse momento, a necessidade. E assim, Zé Carlos, eu sou muito assim de seguir os cientistas dizem. Os cientistas são unânimes, né? De pregar aí algumas normativas que devem ser seguidas pela população. Então, o cuidado é muito importante, porque às vezes diz assim, eu não vou pegar doença. Será? Quantos jovens estão morrendo? Né? Não tem idade não, você vê médico, né? 33, ontem mais um de 43 anos de Ilhéus também que faleceu, teve em São Paulo aquele de 33 anos também, que ele na hora não acreditou, a colega dele fez o diagnóstico, não, se cuide e tal, ele não botou fé, não, é exagero e tal, foi para casa, chegou à noite, não resistiu, foi no hospital e chegou morrendo. Né? Exatamente, e é um vírus assim que os próprios médicos ainda não compreendem, como é que ele atua, como é que a ação dele é tão assim diferenciada, porque eu lendo alguns artigos, que assim, ficavam intrigados. Como é que um paciente tem um comprometimento de praticamente 80% do pulmão, né, dos pulmões, e consegue respirar? E quando vai verificar a saturação do ar no sangue, nem 50%. Porque o vírus ele consegue promover algo no pulmão, que ele abre os brônquios, assim, pelo que eu entendi, e permite que a pessoa respire. No entanto, de uma hora para outra pode se agravar tudo, né? Então a gente precisa realmente compreender isso como uma emergência da tomada de cuidados. E eu peço à população que busquem realmente
esse cuidado, o isolamento social necessário, evite aglomeração. E outra coisa, às vezes a gente acha porque meu parente, gente, vírus não escolhe parente nem aderente, assim, né? Qualquer um está suscetível a ser contaminado. E quantos já foram contaminados e não sabem, e contaminaram outras pessoas? E a gente precisa realmente fazer o possível de diminuir aí o avanço dessa contaminação pela Covid-19. E essas ações que estão sendo tomadas, eu particularmente julgo necessárias, são ações necessárias, né? A gente vai torcer que isso passe logo, mas vai depender também muito da população, do comportamento da população e das ações que serão implementadas aí ainda nesse período. A gente está na curva, né, para chegar ao pico, não sei se já chegou no pico ainda, Zé Carlos, não dá para afirmar, eu não sei. O que eu estou vendo, cada dia aumenta mais. Né? Não, vemos naquelas projeções, né, que era seria no início de abril, depois foi cambiando e tal, aí veio para o início de maio, né? A gente vê agora que realmente, essa semana mesmo foi uma semana assustadora, porque o número realmente cresceu. Teve um dia que eu acho que ficou 900 casos registrados de morte, né? De domingo para segunda teve mais 600 e pouco, já está com 11 mil, né, poucos casos. Então a estatística do Brasil está lá em cima, né? Nesses últimos dias, mas segundo ainda os comentários, que não estamos no pico ainda, né? Podemos ainda realmente crescer esse número. Então é uma coisa que preocupa. Ou realmente a gente tem essa consciência da questão do distanciamento e isolamento social, a coisa realmente se compromete. Aí entra nesse campo de reflexão que o professor trouxe aqui, né? Em relação a algumas pessoas, pensamento de algumas pessoas, um colega de comunicação também, nosso amigo Siqueira Júnior. No início ele até levou na questão da brincadeira, depois ele começou a levar as coisas, fazer a coisa séria e tal, e acabou sendo uma das vítimas do Covid, né? Tá tendo em casa, né? E como foi que aconteceu? Eles que estavam se cuidando, né? Só de casa para a emissora, de uma emissora para casa e tal. Só que aí a esposa tinha feito uma cirurgia e ele contratou a enfermeira para poder ajudar a esposa em casa, nesse processo cirúrgico. Sim. E aí o que acontece? A enfermeira tinha contraído o Covid e não sabia, né? E acabou levando o vírus para toda a família dele, inclusive ele, que já tinha um problema cardíaco, já feito cirurgia e tal, passou uma situação difícil. A salvação, de certa forma, ele tem um recurso que pôde, né, contratar um profissional médico para estar acompanhando ele 24 horas, monitorando, dando medicamentos, ainda não conseguiu ainda voltar para a televisão ainda, né? Imagina. Ainda está nessa situação ainda. Então, uma coisa realmente ele pensou, gente, olha, tem que todo mundo se cuidar realmente, porque a coisa é séria, que ele passou por um momento difícil. Se ele não tem alguém para estar monitorando, não tem um recurso para poder dar esse suporte, seria difícil ele sobreviver, né? Então é muito complicado, né? Exatamente, com certeza. E eu vi um comentário ontem, à noite, que um dos profissionais médicos dizia o seguinte, ó, o problema também é que as pessoas, assim, às vezes têm um contato de aglomeração e a doença não vem logo. Às vezes você leva 8 dias, 14 dias para ter um sintoma. E aí você, às vezes, acha, às vezes não leva muito a sério. Às vezes a pessoa nem lembra o que contato teve. Né? E aí depois já sabe, né? Ainda mais que trata que o que acontece. O vírus hoje ele já é um vírus comunitário, né? É uma coisa que tem mais controle, né? A gente sabe quem é que pode estar, quem não pode estar com o vírus. Então é complicado. Na própria família pode ter alguém com o vírus e se saber também ali, né? Com certeza. E levar o vírus para todo mundo. Então tem que ter muito cuidado nesse momento. Vamos aqui rapidinho para mais um prefixo aqui e voltamos aí com a parte final com o professor Zé Carlos no dia de hoje. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, sendo CEP 44.550.000, São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone 75-3628-3446. E-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter.
Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio. 87,9 FM. São 13 horas e 52 minutos, 13h52. Manda um abraço especial ao amigo Sérgio Ricardo, está aqui acompanhando, Sérgio Ricardo Silva Nunes, está aqui a gente de saúde também, está sempre acompanhando a nossa programação. Um abraço para você, Sérgio. Boa tarde a todos, né? Parabéns aí pelo programa, JC. Valeu, amigo Sérgio, obrigado pelo carinho da audiência, né? Queremos sua participação também aqui, né? A gente fazer um bate-papo aqui, qualquer dia disso aí com você também, viu? Esses dias o futebol tá um pouco de lado aí, o negócio realmente complicou, não podemos aí estar entrando muito na questão do futebol, porque não está tendo atividade esportiva nesse segmento, mas trabalhar com conscientização, você que também atua na área de saúde, isso é importante também, a sua participação. Aí, cada hora que passa, professor, a gente se assusta aí, né, com a capacidade desse vírus, né? Inclusive, eu estava até comentando em off aqui com o professor, né? Saiu mais uma matéria onde fala aí que o tal do coronavírus pode atingir até os nossos neurônios. Então é uma coisa realmente que, quando já tiver as estatísticas, a gente pensa que se limita a alguma coisa, ele tem a capacidade de ir para outros campos também, né? Então é uma coisa complicada que a gente não sabe de fato aí, né? Quando um paciente é atingido, né, que a gente vê a gravidade daquele fato ali, a pessoa vê a óbito, a gente não sabe nem qual foi a razão, né, daquela vítima ser óbito, que ele pode estar atingindo qualquer tipo de segmento do órgão e ser uma coisa grave, que às vezes a pessoa já tem algum sintoma, não conhece, e o vírus quando chega também alastra a situação, né? Exatamente. Então, o que a gente tem acompanhado aí é nesse sentido, que os próprios especialistas, os cientistas, eles não sabem quais são as questões futuras em relação ao coronavírus, né? Esse novo coronavírus. O que é que ele pode provocar nas pessoas que foram cometidas, né? Como é que a pessoa vai ter um sistema imunológico capaz de manter anticorpos por quanto tempo? Então não se sabe, é tudo muito novo, é tudo muito rápido. E assim, eu acho que o mundo precisa se debruçar justamente na busca de, lógico, tem muitas vacinas, busca de vacinas para isso, na resolução do problema. E não ficar acusando quem teve o primeiro caso, se a China foi culpada, se deixou de ser. Eu acho que isso não é o que vale nesse momento. O que vale é buscar uma saída para fazer um enfrentamento e proteger a população mundial desse vírus, que ele é tão diferente, ele é tão novo, e que os próprios médicos, os próprios especialistas não sabem ainda como lidar, né, até o momento. Até que surja uma vacina, um medicamento, tem se testado muito, tem se buscado muito, tem mobilizado muita gente. Então, eu acho que é isso, eu acredito que tão logo vai se achar, né, uma solução para tentar diminuir aí os estragos, né, esses prejuízos que o coronavírus tem, esse novo coronavírus tem provocado na população mundial. E eu acho que cabe a cada um de nós também cada um fazer sua parte, né, e como eu falei anteriormente. Eu acho que nesse momento as ideologias políticas elas devem ser deixadas um pouco de lado, né? Eu acho que primeiro é cuidar da vida, né? Entender que muitas pessoas vão sofrer depois por conta da doença, e isso eu friso, pelas questões econômicas, né? Mas é importante o amparo social neste momento. Por isso que assim, a economia ela vai decair, mas as pessoas que mais necessitam precisam desse amparo social. Isso é importante, é positivo. Eu acho que quanto mais isso for disponível para as pessoas que necessitam, a gente vai ter um efeito muito menor, um efeito negativo muito menor para as pessoas. E eu estou muito confiante de que isso vai deixar uma lição muito importante para a população. Eu acredito que sim. A gente vai mudar muita forma, né? Muitos hábitos nossos serão... O mundo será mais o mesmo, né? O mundo não será mais o mesmo. Infelizmente, te falo assim, num momento desse, né? De miséria, de tragédia. É complicado. Mas é o que está aí. A gente não tem como mudar essa realidade. E é torcer que isso passe logo, né? Que encontre uma solução, um medicamento, uma vacina que possa realmente solucionar esses problemas causados aí pela Covid. E vale ainda ressaltar, né, professor, que a partir do momento que um vírus desse chega, ele não sai mais, né? Vai ter que conviver com ele, né? Vai viver a vacina, vai vir a coisa para você controlar, porque ele não vai realmente, né? Como a gente vê o H1N1 e tantos outros vírus que surgiram aí, né? Que ao longo da nossa história, a gente vai acompanhando, ele vai nos acompanhando, vai controlando, na verdade, né? Mas é que a gente vai realmente eliminar, exterminar aquele vírus, não consegue mais exterminar a questão do vírus. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter nesse sentido também, né? De manter esse cuidado, né? E não só voltado para a questão, né, da educação, mas todos os campos, né? Temos aí um processo eleitoral, por exemplo, que está por vir aí, né? E pode estar comprometido, ninguém sabe, segundo alguns comentários, que pode ser a eleição para novembro, para dezembro, ninguém sabe como é que vai ser também. Então, toda uma estrutura que está sendo modificada em virtude aí, né? Do vírus, do coronavírus Covid-19. Paulo César Santos Macedo, olá, boa tarde, JC. Cadê aqui? Pelo programa e pela entrevista
e pelo entrevistado, né? Um abraço aí, né? Paulo César dos Santos Macedo. Valeu, amigo. Obrigado pela sintonia, pelo carinho da audiência de sempre estar sempre compartilhando nossa matéria, as nossas matérias nas redes sociais. 13 horas e 57 minutos, chegamos aí, né? Foi tão rápido o nosso bate-papo, né, professor? Quase 2 horas aqui de conversa e aí o tempo passou e nem vi aqui, né? 13 horas e 57. Agradecer a sua participação, deixar sempre o microfone à disposição, qual vai não abordou, o que o senhor quer acrescentar, então fique à vontade, professor. Pois é, cara, assim, basicamente a gente tranquilizar as pessoas no sentido, pelo menos passar um pouco de tranquilidade no sentido mais direcionado para a educação, que a gente vai fazer o possível para diminuir aí essas fronteiras, né, que foram impostas pelo vírus, que dificultam o avanço de muitas pessoas no aprendizado, mas que todo mundo vai estar empenhado em fazer cumprir aquilo que a lei propõe, dentro das possibilidades de cada sistema. Todo mundo está empenhado, a gestão, as autoridades, os críticos da educação, todo mundo tem uma posição. Claro que o vírus não acometeu só a questão da educação, tantos setores, né? Eu estava observando isso ontem, setores que extremamente rentáveis do ponto de vista econômico, como, por exemplo, é inimaginável você pensar uma liga de futebol parar, uma competição de Fórmula 1 parar, que dá muito dinheiro, né? Então, não é só a educação que foi afetada. Então, outros setores foram afetados por uma necessidade, por compreender que, nesse momento, haveria de se tomar alguma posição para diminuir aí o avanço da doença, para preservar vidas. E em relação à educação, mais uma vez me direciono para os pais, para os responsáveis, para os estudantes, para os professores, para todos aqueles que estão envolvidos diretamente na educação, de que nós vamos fazer o possível para tentar diminuir todo esse prejuízo causado, né? Aí eu não tenho assim exatamente uma posição fechada agora de como vai ser isso lá na frente, que tudo vai depender do comportamento, do avanço do vírus. Mas o que eu tenho certeza é que tudo que for possível para fazer, para atender pelo menos a carga horária mínima, né, estabelecida por lei, vai ser feito. Todos vão se empenhar da melhor forma possível. E eu peço à população que continue mobilizando aí os seus filhos, para que eles tenham um contato com algumas atividades pedagógicas, porque não é só a escola que faz educação, como eu falei anteriormente. A educação ela é uma construção coletiva, que envolve comunidade, envolve pais, envolve trabalhadores, todo mundo. E é isso que eu tenho a trazer, dizer que a PLB ela tem estado atenta em relação a essas questões, né? Ela vai estar participando ativamente das discussões no retorno de como sair o calendário, nas proposições. O sindicato não vai se furtar nesse momento de apresentar alternativas e ser parceiro, né? Porque a gente quer ser parceria nesse processo que sempre foi e vai ser. Claro que a gente faz o debate, a gente faz o embate, a gente faz a crítica, a gente faz a luta né, de categoria, mas também a gente faz a luta por uma educação de qualidade e que a gente acredita que isso transforma a sociedade. Então, eu particularmente sou entusiasta da educação. Eu acho que todo o sistema econômico, toda a sociedade, ela evolui melhor positivamente quando você tem uma educação mais equilibrada, mais organizada, uma educação de qualidade. Então, tudo, na minha opinião, não só minha, creio que outros também têm essa opinião, mas assim, a educação ela é uma base de transformação social, sim. Na medida que você tem uma educação bem organizada, você consegue até lidar melhor com essas crises, com essas pandemias que existem, que surgem aí, né, volta e meia. Muito obrigado pela oportunidade, Zé Carlos, estamos também à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, estamos aí sempre dispostos a colaborar na medida do possível. Não, com certeza. Nós temos sempre aí nosso WhatsApp meio disponível, né? O 988-227691, né? Para qualquer dúvida, você pode estar mandando aí também, que posteriormente faremos nosso novo convite aí, né? Ao professor daqui, trazendo esclarecimento para a nossa população. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo aí, Tutuca, que passou aqui nesse instante, nosso amigo Joãozinho também, e o Zé Pilé, que está aí na caçamba aí ligado com a gente também, acompanhando nossa programação. Um abraço especial para vocês aí. E assim, finalizando nossa programação do dia de hoje, prometendo assim voltar amanhã, a partir do meio-dia, do programa JC Repórter, a Conexão com o Povo, né? E todos que participaram da nossa live também, mandaram suas mensagens através do WhatsApp, né? Obrigado a todos vocês aí pelo carinho da audiência de sempre. Vem na sequência o Tarde Interativa com o Matheus Gonçalves, trazendo muito som, muita música legal na sua programação dinâmica. E eu já fui. 8, 7, 9.